Olha só que legal, a criança aprendendo a andar de bicicleta. Eita, minha nossa, bateu! Gente, esse aí de novo! Minha nossa! Mas agora olha esse super pai evitando o maior galo na testa da menina. Maravilhoso! E esse vocês já estão rindo, né? A mãe do menino atropelou e já salvou o menino ao mesmo tempo. Pai e mãe é assim, né, gente? Tenta proteger a cria de qualquer dor que possa surgir. E eles se desdobram para isso. Mas nem sempre dá tempo. Esses bonitinhos aí são rápidos e dão risada na cara do perigo. Ah lá, caiu. E longe de mim rir da desgraça alheia, mas desse eu ri, gente. Até a mãe dele riu. Ô, bichinho, vivendo e aprendendo, né? Ou não aprendendo. E não adianta dizer o óbvio, eles vão continuar colocando a cabeça na caixa de correio ou na tampa da privada. E tudo vira festa. E você que não é mamãe, já tomou seu anticoncepcional hoje? A verdade é que é difícil ser pai e mãe e praticar o desapego. A vontade é super proteger, evitar ao máximo que eles se machuquem ou que eles destruam a casa, né? Mas qual o preço dessa super proteção? Será que é preciso vivenciar um pouquinho de caos para eles se prepararem para a vida? Vem com a gente que o programa de hoje tá demais! Eita, povo! Que legal, Mauri! Né? Aquela frase assim, você já tomou o seu anticoncepcional, para mim foi maravilhosa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, hein? Mesmo assim, com essas carinhas de joelho quando nascem, quebram toda a mamãe e o papai. Você diz, meu Deus do céu, né? Você fala, poxa, meu Deus, olha que babão aquele pai na volta daquele berço. E é verdade, aí vai aprendendo a andar, vai batendo na quina aqui, aí tem negócio para falar. E sabe o que a gente tem vontade de fazer, Suza? O quê? Pegar esse filho, colocar dentro de uma caixinha e dizer assim, você não vai sair daqui, mamãe vai te dar comida na boca e tal, né? Mas ao mesmo tempo fala que quem ama tem que dar liberdade, tem que fazer o quê? Fazer ele se proteger e tal. E tem muito pai que vive no extremo, na negligência. E hoje, a nossa semana especial, pais preparados. O que é o tema? Filhos de casa. Ah, não posso, eu achei que era da revista, tá bom. Ó, o Cris vai revelar o tema de hoje, mas antes, deixa eu dar boa tarde para você, agradecer pela sua presença aqui junto da gente. Hoje vai ser um dia muito gostoso também, porque a Eneida está entre nós. Então o programa promete. E o tema, Cris? Vamos lá então, hein? Atenção, pais preparados, filhos preparados. Aê! E a produção deste programa também é preparada, que agora, seguida, tem entre 4 mãos aqui no nossa primeira parte do estúdio. Essa dupla aí tá revelando essas placas para você, prepararam essa dinâmica, até inclusive para você saber do tema. Podia mostrar, né? Ah, podia dar uma vazada, né? Assim. Ó. Olha lá, aí, ó, tá saindo, saiu correndo. As duas... Pegamos ali um na suspeita, já sentiu que ia sair, né? Espertinho. Cadê a Yasmin, meninos? A Yasmin tá fugindo. Ah, pegamos um pedacinho, porque a gente é desse mesmo. A gente é de mostrar os bastidores e pegar os outros assim. Legal, é bacana, né? é Aquela corridinha. Gente, pois é, pais preparados, filhos preparados. Você sabe que eu tenho medo de ficar ali meio na superproteção, né? Por quê, Cris? Deixa eu te falar. Sabe o que eu penso? Assim, ele nasceu de mim, de dentro de Esse mim. mundo cruel. A Suza sonha com a Nora ainda. O menino tem 4 anos, ela vai destruir o coração desse menino. Não, eu nem penso. Hã? Eu nem penso nesse assunto, pra quê? Hã? Pra que pensar? Já saiu, anulou. Não, já anulei, deixa cada sofrimento no seu tempo. Esse aí deixa lá pro futuro. Sei. Por enquanto é sempre aquela questão de cuidado mesmo, físico, assim, né? Eu tinha muito medo da escola, ficava com medo de alguém bater nele, porque ele é do tipo bonzinho, né? Eu pensei, nossa, meu filho vai apanhar na escola. Eu já pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer se isso acontecer? Se eu ver gente maltratando ele, o que eu faço? Então, isso traz uma angústia em que me passa na cabeça de que eu posso ter alguns comportamentos de superproteção. Você se preparou? Pais preparados, filhos preparados. Vou me preparar hoje. Então segura agora. aqui, ó. Segura esse tablet aqui.
o que o dela não se preparou nem pro programa. Tá aqui, ó, uma Não, página fugiu. que não existe, tá? Ó, isso aqui não tem nada a ver com o tema do programa. Novidades da Samsung aqui, ó. Ó, só Gente, pra avisar eu não você. sei onde eu É isso aí, ó. apertei. Tá aí, ó. Gente. Então, assim, ó, ela olhou pro tablet e viu que não tinha nada a ver com o programa. Aí tá aí. Tem que se preparar, mas a gente vai ter 30 segundos para organizar o programa. Sumiu, desapareceu. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Que bom que você está Mostra o junto da tablet. gente. Meu tablet está mais do que preparado. Tá pensando o quê, hein, Tá aí, Cris? agora sim, com a pauta do Para programa. com Ela está isso, preparada para rapaz. apresentar, parabéns. Está ali o Tá tudo roteiro, feito. as coisas. E aqui, ó, tem essa parte aqui, ó. Olha, aqui tem a pergunta do dia, que é para o nosso telespectador, né, Suzy? Isso, para você, o que significa proteger seus filhos? Manda boa aí, o WhatsApp já está aberto, o DDD 12 983150249 ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code que você vai direto para o nosso WhatsApp também. Então a pergunta é, para você, o que significa proteger os seus filhos? Quero saber, hein? Você já viu um videozinho na internet que tem assim, as mães assim, protegendo, aí tem um leão, uma leoa assim, protegendo, aí tem uma parte de um elefante cruzando com o filhinho, ficou viral na internet, que várias mães se sentiram. Teve uma outra trend também na internet, que era a mamãe abraçando o filho, depois aparecia uma leoa cuidando dos filhotes, você não viu não? Não vi. Mas me Gente, mostra, essas vai ser trends de mãe, né? Aparece pra mim, sabe por quê? Porque Silvia usa o meu celular. E começa a aparecer, às vezes, até Tupperware pra mim. Mas tudo bem. Ai, Tupperware. Aí, Isso às vezes eu tô do lado de um amigo, aparece assim, né? Eu acho que ela pegou seu celular e falou assim, Tupperware, Tupperware, É, Tupperware. pra comprar. pra Você vê como é que funcionam as coisas. Mas tudo bem. Beijo, Silvia. Abraço. Vamos lá? Vamos para a nossa Vamos sala da receber a verdade. nossa especialista, que chegou chegando, enfrentou um temporal, gente. Mas ela está aqui firme e forte com a gente. Eneida Torres, doutora em psicologia, nossa parceira de sempre para sempre. Boa tarde. Boa tarde, Cris. É um prazer estar aqui. E é Graças sempre a bom Deus, encontrar né? com vocês. Nossa, a gente aqui fica muito feliz, né, Eneida? Já pensou? Eneida estava lá enfrentando tempestade, carro derrapando. Eu, Eneida, pelo amor de Deus. Não, e o melhor E chegou é que bem. nós chegamos assim, ei, tá, e nem passamos por um temporal. A Eneida veio dirigindo, 3 horas, dá mais ou menos, a Eneida, dirigindo aqui, ó, veio nesse temporal todo e ela chegou assim, boa tarde. Boa tarde para vocês. E aí a gente já vai calmando, porque dá aquela sensação de maracujá no ar, né? Não, gente, por falar em maracujá, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Hoje eu tô bem, eu acho que dá até para perceber, Aham. o que me faz muito feliz. Né? Mas esses medicamentos para dor, eles deixam a gente meio assim, né? Meio groguezinho e tal. Mas eu tô aqui, Você tá com problema na Firme e coluna, forte. né, Suza? coluna. E aí tá tomando um remedinho, Suza, então ela tá mais, sabe? Aquele olhinho mais caído e tal, mas veio aqui por você. Isso que é entre família, entendeu? Porque é um assunto que é proteção. E já vamos começar com essa pergunta com a Eneida. Vai, manda. Oi, Eneida. Vamos começar pelo conceito, né, de proteção. O que é essa proteção dos filhos e tal? Tá para criar esse pano de fundo para a gente poder conversar. Bom, proteção, se a gente pegar só a palavra, é tudo que você estava falando ali, de todas aquelas imagens. Então, é cuidar, zelar, evitar que esteja exposto ou exposta a criança a perigos. Isso é proteção. Então, é você fazer o que você pode ali para estar cuidando do bem-estar da sua criança. Mas aí quando a gente vai para super proteção, Então, a superproteção é quando esse cuidar fica desmedido. O que é desmedido? Eu quero cuidar demais. Eu quero ir já ir antes na escola para saber quais serão os coleguinhas de sala, para saber se tem algum menino violento que possa bater no meu menino que é bonzinho. O desejo existe, não é só no coração de mãe, não. O Cris brincou ali, mas no coração de pai também. Existem inúmeros pais e mães que são super protetores, que é querer cuidar, evitar a qualquer custo que o filho se decepcione, que o filho se machuque, que o filho esteja em situação que os pais imaginam que vai estar correndo algum tipo de risco. Começa com a ideia de que é um risco de segurança física. isso. Né? Começa, Porque pequenininho, começa com essa ideia. Não, eu tenho que cuidar. Então, antes da criança andar, já coloca a mão na quina da mesa. Antes da criança, a criança está indo numa direção, já corre para amparar. Só que não é um amparar de amparo, é só para evitar que ele experimente alguma coisa que, no juízo dos pais, vai ser perigoso. Então, a superproteção é o excesso. Eneida,
Aí o que que tem nesse pai ali, né? Porque existe amor nesse conceito, porém a forma de proteger é uma superproteção, automaticamente eu estou fazendo mal para o filho com a superproteção. Porém, isso não é consciente, o pai não trouxe isso para a consciência. Agora, o que ele tem aqui, às vezes, pode ser uma soma de várias coisas. Pergunto, são experiências que ele teve com esse mundo, ele faz um desenho do mundo e às vezes o pai não sabe lidar com coisas que não estão sob o controle dele, ele não entende o processo de resiliência de que, às vezes, para o filho aprender a andar, ele tem que saber que não sabe, às vezes, para não saber que não sabe, ele vai ter que, às vezes, provar um joelhinho um pouquinho arranhadinho, o que na maioria das vezes, o pai traz nessa mochila da vida que faz com que ele olhe dessa maneira e que ele não enxergue a superproteção como algo ruim naquele momento, porque ele não está consciente, o que na maioria das vezes é. Na verdade, assim, os pais não enxergam. E se eles têm noção do perigo, quando se torna pai e mãe, isso ganha uma proporção muito maior. E daí eles esquecem. Então, não obrigatoriamente foi uma experiência ruim. Não obrigatoriamente foi porque eles foram também super protegidos. Muitas vezes o que acontece é o excesso de amor que acaba escurecendo os olhos desses pais. Mas tem um outro detalhe que está por trás disso também. Esse excesso, ele revela algo que na verdade, são adultos ansiosos e inseguros. Por que são adultos ansiosos e inseguros? Porque é a ansiedade dele. Então, a gente falou de criança pequena, agora a gente pula aí umas etapazinhas, vai lá para um menino adolescente, que daí ele vai na casa de um amigo e vai voltar para casa. É natural fazer as recomendações, cuidado, você não pode chegar em casa depois que escurecer, porque o menino só tem 11 anos, a casa é ali na esquina. Natural por quê? Porque eu moro numa cidade grande, é perigoso e tudo mais. Só que nos olhos dos pais superprotetores, isso tem uma outra dimensão. O ladrão está ali, a violência está ali. Então, ele perde essa noção porque ele dá uma dimensão maior para o que de fato é. E essa dimensão é sempre com a intenção de estou protegendo. Não, mas eu vou lá, eu vou tirar satisfações, porque brigaram com meu filho. Esse desejo é normal. Então, é normal você querer ir lá brigar com a pessoa que brigou com seu filho. Tudo bem. Mas agora, você de fato ir lá e brigar é a superproteção. Entendi. Olha, é muito interessante falar desse assunto. Falei aqui no começo para quem estava assistindo, né, que eu fico me avaliando para não chegar nesse lance da superproteção, porque eu sei que faz muito mal, né, para o crescimento e desenvolvimento dele. Então, hoje, eu tenho assim, Eneida, na minha cabeça, quando acontece alguma coisa, de liberar espaço em mim. Deixa eu ver se eu vou me fazer compreendida, tá? Porque quando machuca, que é o meu grande lance, né? Machuca, eu queria mesmo que aquela dor fosse transferida para mim. Até porque é mais fácil de lidar, né? E meu filho, assim, ele rala e ele fica muito sentido com aquele ralado. Hoje ele foi, mais uma vez, ralou o braço, foi assim, ó, pra escola. E o ralado era desse tamanho, tá, gente? Então, com o tempo, a gente vai também aprendendo a lidar com essas questões. E eu vou liberando no meu coração o não sofrer. E entendendo que é preciso passar por algumas situações na vida. Toda criança cai, toda criança machuca, né? Normal. Então, hoje eu consigo lidar com maior tranquilidade em relação a esse assunto e não ficar sofrendo tanto por isso. E aí eu imagino que cada fase vai me levar a outras situações talvez mais complexas, né? O Cris falou negócio de namorado, essas coisas, a gente sempre fica, meu Deus, quem vai fazer meu filho sofrer, né? Porque inevitavelmente vai ter que sofrer. Então, essa coisa na minha cabeça, eu fico sempre trabalhando e tentando mudar esse comportamento. Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente também fala sobre essa disciplina positiva, sobre o amparo que a gente dá para a criança, sobre o acolhimento. A produção mesmo compartilhou um vídeo de uma criança que está chorando porque raspou o cabelo assim, no meio. E a mãe pergunta, o que você fez? O que você fez? E ele chorando, mamãe, triste, né? Me dá colo, eu tô precisando de colo. Fica tranquila, vai crescer de novo o cabelo. E ele procurando um colo ali na mãe, e a mãe só, mas por que você fez isso? Agora olha que feiura, como é que você vai para a escola? Então, às vezes, parece uma linha tênue entre a superproteção, o cuidado,
aquele amparo? O amparo, ele é sempre necessário. A criança machucou, você não vai hipervalorizar o machucado, mas você também não vai minimizar, você vai oferecer para a criança o colo. Porque se nós que somos adultos queremos que alguém diga tá tudo bem, imagina uma criança que não tem a dimensão daquilo. Ela está com dor. Quando a criança está com dor, é natural que ela vá recorrer aos pais. A dor não obrigatoriamente é a dor física. Ela pode ser essa dor emocional, moral, a vergonha. Então, naquele momento que a criança pede colo, é colo que a gente dá de fato. Então não tem de falar assim, não foi nada não, só para ir, levanta e segue. Mas como assim não foi nada? Foi. Porque acontece, né? Acontece, Quando sim. tá no parquinho, você Então, vê. acontece. Vamos ver como foi? Está doendo muito? Deixa eu ver. Você não está dizendo que não foi nada. Você está avaliando, aproveitando e avaliando com ele ali. Deixa eu ver. Não tem problema chorar, vamos olhar. Porque quando você falou assim, eu não quero ser super protetora, mas já fico pensando quem vai fazer meu filho sofrer. Já é super proteção, porque a ideia não é pensar no que o filho vai sofrer, é pensar nas conquistas do filho. Então, quando o filho se machuca, é uma conquista que vai ter ali também, porque o que é o machucado? Ele vai regenerar a pele. Então, é algum aprendizado. Então, quando a criança pede, ela está com vergonha porque ela fez isso. Nossa, quase todas as crianças têm uma história de cortar um lado do cabelo, de raspar. Então, pois é, filho. Aí a criança pediu colo, dá colo, agora aconteceu, eu vou estar aqui junto com você. Boa, Enida, boa. Quando você toca nisso, em uma mãe leoa, nesse sentido de superproteção, é um terreno bem complicado, principalmente para quem não faz parte da família ou não é um cônjuge ali, né? Então, para você de fora, parece que a pessoa de fora é mais fácil de ver que está tendo um excesso, apesar de que cada um tem seu jeito de cuidar, né? Mas eu digo para você, se a pessoa ela tem essa blindagem e isso ficar sempre no inconsciente, Enida, e ela for levando essa superproteção como uma normalidade, fazendo parte do amor dela até, que consequências eu vou ter em uma adolescente? Porque até então você vai ter um menino que quase não vai colocar o pé no chão, vai demorar para andar de bicicleta, possivelmente não vai saber nadar, mas até então são as skills que tudo bem, não vai tomar banho de praia, okay. Mas você sabe que foste fiel no pouco, sobre muito colocarei, né? Essa questão toda, Deus sempre falou, faz uma provinha que deu certo e depois você vai aumentando. Se você errar no pouco, na infância ali, o que uma mente de um adolescente ele vai ter de problemas? O que a consequência isso vai ser? O que você vai criar na cabeça desse filho para depois ele estar ali naquela fase dos 24, 25 anos, enfim? Primeiro, na adolescência, um filho super protegido, ou ele é aquele adolescente sem ação nenhuma, que ele pode ser influenciado, inclusive, para o uso de drogas, porque ele não tem iniciativa, ou rapidamente ele entra na fase da rebeldia. Por que a rebeldia? Porque eu não aguento ser super protegido. Porque a superproteção, emocionalmente, ela já começa a fazer na criança pequena, faz a criança duvidar da capacidade dela. Então, eu já começo a duvidar se eu sou capaz de fazer alguma coisa ou não, se aquele adulto está fazendo por mim. Então, quando ele chega na adolescência, que ele descobre que os outros fazem e ele não, então ele tem essa ação de rebeldia, eu faço e acabou a todo custo, e os pais falam, mas por que ele é tão rebelde? Ele é tão rebelde porque ele foi muito cuidado, e agora ele não aguenta mais. Ou então essa outra questão. Mas ele ser rebelde não quer dizer que é uma força de caráter, pelo contrário. Revela também que há uma fraqueza muito grande, porque ele quer estar bem com todos e não consegue avaliar os riscos que ele está passando ali também. Mais para frente um pouquinho só. Eu estou aqui calculando a entrada na adolescência, então 12 anos, 13 anos. Quando ele entra de fato na adolescência, aí sim entram os relacionamentos amorosos da adolescência, que já são intensos, já são grandes demais, já é tudo assim. Para aquele que foi super protegido, é um sofrimento muito maior. Ou, como ele tem medo de superproteção, ele fica pulando daqui, dali, em relações passageiras, porque se ele se apegar, ele pode ser muito cuidado, ele ou ela. E pais superprotetores têm mais uma característica na adolescência. Eles entram nos relacionamentos dos filhos que eles sofrem
como se fossem eles. O namoro, a conquista, o amigo que brigou, a amiga que virou a cara, a rede social, eles entram naquilo ali também. Então, há uma confusão de identidade que vai fazer com que seja um adulto que no mercado de trabalho, ele vai ter muita dificuldade de conseguir um bom trabalho e se manter no trabalho. Então, começa todas essas etapas. Super certo. Gostei. Gostei desse tapa de luva de pelica. Olha só, a gente vai pro intervalo, esse papo tá gostoso demais. Tão bom a gente aprender, né, gente? Pra gente sempre tentar o caminho dos acertos, né, Cris? A gente vai falhar, mas sempre que a gente aprende é uma oportunidade pra gente mudar coisas. E eu tenho certeza que você já tá pensando em algumas coisas aí também, né? A gente vai pro intervalo, tem dinâmica aqui hoje, tem participação também da Cacau, já aqui no Entre Família. Entre Família está de volta e agora, atenção, senhoras e senhores, nós vamos para um momento muito mágico. Uma grande experiência química vai acontecer aqui nesse estúdio hoje. Nós estamos nesse cantinho aqui para nossa dinâmica. Tão legal, né? Esse cantinho da dinâmica eu também gosto, principalmente quando a dinâmica é cheia de mistérios. Nesse momento, nós vamos discutir aqui com a Eneida riscos da superproteção. Eu já estou tomando nota, hein? Já tomei aqui umas 3 bordoadas da Eneida no programa, ao vivo, mas tomei nota e agora já estou consciente. E vou passar para você também, junto aqui comigo, essa consciência. Vamos descobrir então, Eneida, os riscos da superproteção. Vamos clarear este assunto? Atenção, eu tenho aqui 2 recipientes, vou falar igual essa galera de alquimia aí, 2 recipientes com um líquido preto. Vocês estão enxergando o que está escrito aqui? Estão enxergando? Não estão enxergando. Tem como dar um close aqui? Então, olha só, ninguém está enxergando nada. Beleza, vamos clarear este assunto? Vamos clarear este assunto. Tchararã. Vamos descobrir qual é o primeiro risco. Eu tenho aqui, gente, nada mais, nada menos que um leite. É leite. Vai dar certo, Yasmin? Ai, atenção, hein, gente? Vamos revelar. O que será, o que será, o que será, o que será? Olha, não é de ver que está dando certo? Já consigo ver. Atraso no desenvolvimento. Gente, Yasmin e Jean, que coisa mágica! Adorei. Atraso no desenvolvimento. E aí, Eneida? Você já meio que comentou um pouquinho sobre isso, né? É que a gente acabou falando assim. Esse eu acho que a gente falou pouco. Que atraso no desenvolvimento? A gente já começa com atraso quando a gente pensa em desenvolvimento motor. Criança super protegida, os pais não vão ter coragem de colocar a criança sentadinha, apoiada em almofadas, por volta dos 4 meses, que já é possível fazer isso, porque a criança já está com essa região firmezinha, então você já pode colocar. O pai superprotetor, ele não vai colocar. E, na verdade, existem crianças que elas têm uma capacidade motora até mais bem desenvolvida que outras crianças. E os pais podam, então atrasa o que seria dentro da faixa etária, porque eles têm medo. A criança com 3 anos, eu já vi vídeo do seu filho, você está falando que foi para você, não foi. O filho da Suzane corre de bicicleta há muito tempo. Há muito tempo. Isso. Então, uma criança super protegida, ela não vai andar de bicicleta tão cedo, porque os pais têm medo que ela caia. Então, eles nem ensinam. E na primeira que a criança cai, eles já podem. Sendo que andar de bicicleta, pular corda, são habilidades necessárias para o desenvolvimento de aprendizagens cognitivas. Olha que legal. Que a gente fala assim, a criança já está lendo, a criança pula corda. Existem algumas associações. Então, o desenvolvimento motor, ele fica extremamente atrasado. O desenvolvimento social, a criança com 3 anos, ela não brinca mas ela brinca junto. Aí ela é aquela criança que não chega perto, porque os pais não querem deixar. E o natural seria... Então, quando depois os pais querem que a criança socialize e ela não consegue socializar, por quê? Porque eles não deixavam, porque eles estão ali cuidando demais. E aí vem, claro, o desenvolvimento emocional. Esse é o mais prejudicado, porque a criança vai se tornando cada vez menos confiante nela. E aí você tem adolescentes que não confiam nem um pouco, já naturalmente já não conseguem confiar, porque muita turbulência, né? Nossa, muito bom, Eneida. Então, vimos aqui o primeiro risco da superproteção, atraso no desenvolvimento. Eu vou virar o meu recipientes.
Tcharam, com muita calma, com muito cuidado, para revelar para você aí de casa, até porque eu não quero sair ensopada, a dependência emocional. E olha, para você que acompanha o Entre Família, sabe, né? A gente fala bastante desse assunto aqui já na vida adulta, Eneida. Programas e programas para falar o quão pesaroso é para quem sofre de dependência emocional nos relacionamentos. E a dependência emocional, ela tem a base nessa superproteção. E a superproteção, ela pode ser sutil. Por isso que daí a pessoa fala, não, mas não aconteceu nada na minha vida. Por que eu preciso tanto ser amado? Por que eu preciso tanto dessa pessoa e não vivo sem essa pessoa? Porque lá atrás, quando poderia desenvolver aquela confiança, vai lá, pede aquilo para a pessoa, entrega algo, porque você pode estimular a criança a entregar algo. Isso. Ela não é estimulada, porque você não vai falar com um estranho, mas você está aqui do lado. E também tem um outro detalhe, que os pais superprotetores muitas vezes fazem uma coisa que é uma barbaridade equivocada. Eles, achando que estão protegendo, eles dão um terrorismozinho, dão alguns sustos na criança, do tipo, não sai de perto de mim. Não sai de perto de mim porque você pode se perder. E até fazem aquela coisa de soltar a criança e a criança sofre a angústia de uma perda que não aconteceu. Aí os pais chegam muito rápido e falam, viu, não pode soltar da minha mão. E isso cria uma relação de dependência emocional. Eu já fiz isso no aeroporto, né? Meu Deus. No aeroporto. Falei, não solta. Porque no aeroporto, imagina, perder uma criança no aeroporto até achar. Sim, você corre o risco, mas você não pode fazer o terrorismo. Ou então do tipo assim, pais superprotetores, a gente acha que é só o pai negligente que faz isso. Não, o pai superprotetor faz porque na cabeça dele ele quer cuidar. E como ele não consegue segurar, porque você não consegue segurar a curiosidade de uma criança por muito tempo. Sim. E aí faz uso de recursos que faz depois com que se torne extremamente dependente. Não conta tudo para os pais, mas não tem coragem de tomar decisões emocionais no futuro. Entende? Está relacionado. Essa questão da dependência emocional é muito interessante. Você usou um exemplo do dia a dia e que faz muito sentido, né? Às vezes a gente tem uma coisa de ser muito autossuficiente como pai e mãe e como se o filho não fosse sobreviver sem a gente, né? E esse tipo de manipulação acaba acontecendo. Do tipo assim, quando pequenininho, talvez numa situação dessa. Depois vai crescendo e aí você passa para outras coisas do tipo de que você sempre vai precisar da sua mãe ou do seu pai para resolver um grande conflito. Porque, afinal de contas, eu sou o máximo, né, como mãe na vida do meu filho. Você sem mim não conseguirá sobreviver. Isso é muito prejudicial. Já vi acontecer em relações, nas relações de algumas amigas, assim, com as mães, por exemplo, e é muito ruim. Mas eu tô até feliz, Eneida, porque tô descobrindo que tem algumas coisas que eu tô bem verdinho lá no meu check. Tá indo. Essa coisa de, por exemplo, pedir para que ele entregue alguma coisa para alguém, que aborde, que fala alguma coisa, a gente gosta de fazer bastante lá em casa. Às vezes ele fica com vergonha, mas a gente estimula ele. Por exemplo, a gente estava nesse parque da bike e aí ele queria picolé. E a gente estava do outro lado da pista e a gente falou para ele, então vai lá você, como tem a pulseirinha, né, que você só debita, então não precisava de levar dinheiro, cartão, nada. Vai lá então, mostra a sua pulseirinha e fala para ele que você quer picolé de coco. E aí ele resistiu, ele estava com vergonha e a gente foi estimulando, trabalhando com ele. E hoje ele vai naturalmente, quando ele quer, né, e a gente pode pagar, aí ele vai lá, pede o picolé dele, ele volta. E é tão legal ver isso, então, ele autônomo, né? Isso, dono da própria exatamente. Vida. Desenvolve nele a autonomia, que eu posso ir lá porque tem dois ali, ou um, ou o pai, ou a mãe, alguém está me olhando e eu vou voltar para aquela pessoa. Isso. Aquela ideia de que os pais fazem isso, eu não vou estar aqui, se você ficar indo, eu não vou estar aqui, isso causa muita insegurança. Horrível. Então, saber que está ali, para quem eu volto, quem vai me dar apoio? E se der errado, meu picolé cair no caminho, não tem problema, porque tem alguém ali para me socorrer. Essa sensação, ela existe em qualquer idade. Tá. Ela só vai mudando as proporções do que é o sentimento interno. Tá vendo? Muito bom a gente aprender essas coisas. Para você que é mamãe e papai de criança pequena, né? Já poder antecipar muitas questões. E se você já é mamãe, papai de adolescente, tá aí pensando, poxa vida, fiz algumas coisas que não devia, não se angustie, tá? Porque no decorrer do programa eu tenho certeza que você vai aprender como ressignificar essas coisas por aí. Vamos a mais uma experiência? Vamos clarear mais o assunto? Gente, esse leite aqui tá milagroso, hein? Eu derramo e ó, continua cheio.
Vamos lá então, atenção! Quem vai me acompanhar? Serginho ou Josué? Olha, isso aqui já foi previamente revelado. Não gostei, mas vamos clarear, porque às vezes tem alguém que não viu. Aê! Que experiência bacana, gente. Adorei brincar nisso aqui. Eneida, isolamento social, esse é um risco da superproteção. Claro, né? O pai quer ser tudo. Exato. Por que eu vou brincar com aquele menino sendo que a mãe tá junto? E outra, a mãe não deixa pegar nos brinquedos dele, porque se a mãe imagina que alguém vai escolher aquele brinquedinho, ela já tira. Então, a criança vai ficando isolada. A criança não participa de nenhuma atividade da escola, porque todas as atividades têm perigo. Então, a mãe está cuidando. Aí essa criança, ela vai ficando isolada das outras crianças. Ela não pode correr, porque se ela correr, ela vai cair. Ela não pode brincar, porque corre o risco de brigar. E o isolamento social, ele também acontece com crianças um pouco maiores, quando os pais superprotetores são aqueles que todos os dias, eles têm um recado que não é gentil para a escola. O que é um recado que não é gentil? É apontando erros e falhas o tempo todo. Acontece uma coisa tão interessante, como essa criança fica isolada, na hora que ela está ali no grupo, acontece realmente alguma coisa com ela. Então, o erro que você está falando, por exemplo, da mãe que anota na agenda, apontando erros da escola, da escola, da professora, dos colegas. Aí faz com que aquela criança, no ambiente escolar, ela fique mesmo isolada, porque quem vai querer chegar perto de alguém que se der alguma coisa, a mãe está em cima. Verdade. E a própria criança fica insegura, porque ela ouve a mãe falando. Né, em casa, olha o que aconteceu. Aí quando ela chega, que ela vai interagir, a interação dela não é natural, porque ela não sabe interagir. Então o isolamento social, ele é algo que ele tem os dois lados, que ele é isolado pelos outros e a própria criança começa a se isolar, porque ela se sente desconfortável. Você comentou alguma coisa ali das consequências quando o Cris perguntou. No caso do isolamento social, ele vai ter uma dificuldade muito grande de relacionamento interpessoal no trabalho, né, Neida? Tem porque, como que acontece? A superproteção, ela faz uma coisa do seguinte, eu me desenvolvo, meu primeiro ambiente de desenvolvimento normal é em casa. E eu aprendo, na verdade, a ser quem eu sou através das relações que eu tenho em casa. Se os meus pais não me dão uma identidade, eu sou misturada nas emoções da minha mãe, do meu pai. O que é misturado? É assim, já doeu, já machucou, ai, coitadinho, né? Então tá misturado, a criança não tem tempo de sentir mesmo se ela tá machucada ou não, porque o pai e a mãe já tá em cima. Então, ela não constrói a identidade dela. Se eu não tenho uma relação comigo mesma, eu não consigo me relacionar com as outras pessoas. Então, eu tenho dificuldade de entender expressões, eu tenho dificuldade de entender aquelas mensagens que estão por baixo, entre linhas. Né? Criança é ao pé da letra, mas aí quando cresce, isso não desenvolve também. Fica prejudicado. Gente, olha que profundo e que interessante atitudes do cotidiano e como elas podem ser, assim, cruciais na formação, né? Se você que é vovó está assistindo, as vovós, elas sempre são assim, né? Ai, meu Deus, socorro, meu netinho, mais do que a gente que é mãe. E às vezes tem um outro lado, e eu acho que daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto, que por não querer ser o superprotetor, né? E não querer deixar essa criança fragilizada, já vai para o outro lado. Ah, deixa se virar, que daí beira a negligência, e a gente ainda vai discutir isso no programa, tá? Vamos então virar aqui o nosso recipiente e descobrir qual é um outro risco da superproteção. Tenho aqui, ó, dificuldade com frustrações. Esse permeia em todos os outros. O que é dificuldade com frustração? A coisa não saiu do jeito que eu quero e eu tenho dificuldade de lidar com aquilo. É normal. Sim. Ok, todo mundo, né? Você está com dor, você não queria estar com dor, então você fica frustrada. Mas a criança super protegida, ela não vive uma frustração em nada, porque se ela for se frustrar, o pai e a mãe já corre para fazer por ela. Então ela não sabe o que é uma decepção. Ela vai, a criança, por volta dos 2 anos, ela diz não para tudo. Por que entre 1 ano e 2 anos? Por que ela fala tanto não? Ela fala não, mas ela vai fazer o sim. Ela fala não porque você está mandando nela. Ela não quer ser mandada, ela fala não.
E aí os pais o que fazem? Não insistem. Aí ela não se frustra, porque ela tem do jeito que ela quer. Dentro desse assunto, isso também inclui, por exemplo, brinquedos e coisas que a criança tem vontade de ter do ponto de vista do consumismo mesmo. Talvez a nossa geração, minha para trás, veio de um momento que o dinheiro parece que era mais escasso, né? Ao menos eu sempre pedi as coisas para o meu pai, nunca ganhava. Nunca tinha dinheiro. E hoje eu sinto que tem mais facilidade, mais abertura, né? Tem um cartão que você divide, às vezes você tem até condição de dar para o seu filho. Talvez, Suzane, desculpa, talvez não seja que tenha mais condições. Não é bem isso, porque a situação econômica ela não é tão diferente. O que acontece é o acesso à informação e à propaganda. Ele é muito maior hoje do que era antes. Esse acesso faz com que a criança veja muito mais as coisas e ela queira. Isso, Então, ela está vendo muito mais. E o que acontece? As notícias, o consumo, ele é muito rápido. Então, vai fazendo com que a criança queira. Querer, tudo bem. Agora, ter, se não pode ter, não pode. Só que o que acontece? Os pais que super protegem, que tem uma coisa que eu falei antes, eles têm algo que é deles também. Se eu permitir, quer dizer, eu não posso permitir a frustração dele, porque eu também me frustro. Olha, coitadinho, olha a carinha dele. Aí os pais não aguentam aquilo, que é um problema deles não darem conta. Porque a criança vai chorar, reclamar, mas depois tudo bem. Mas os pais não dão conta. E tem mais um ponto aí, na frustração desse adulto, que é, ele acha que uma criança que fique frustrada com ele vai deixar de amá-lo. Então, isso está por trás naquilo que o Cris estava falando, né? Dessa questão do inconsciente. Os pais tentando manipular, ao mesmo tempo, a favor deles, porque a superproteção é para um prazer do pai e da mãe, não é da criança. Muito bom, Eneida, muito bom. E eu acho que fica aqui até uma reflexão, porque às vezes a gente tem até condição, mas também eu acho que de repente não deve acontecer assim tão deliberadamente, né? Tudo que a criança quer, a gente dá. Eu acho que justamente por isso, porque senão ela vai ter uma sensação de infinito, né? E aí nunca se frustra com as questões voltadas aí para o dinheiro, para os recursos. Na verdade, ela vai se frustrar e muito depois, porque como agora tudo é permitido, quando na vida adulta não é permitido ultrapassar no trânsito, ele briga, ele xinga. Olha. Entende? Por quê? Porque eu não sei lidar com aquilo que era, não, espera um pouco. Então vai se frustrar e muito, vai ser pior. Tá aí. Muito bom, Eneida, sensacional. Amei essa dinâmica do ponto de vista químico, de conteúdo super profundo também. O Entre Família continua falando desse assunto, mas o Cris tem um recadinho especial para dar, não é, Cris? Verdade, Suza, para você que está em casa, chegando agora. Mas olha que tema fantástico. Olha, a semana já começou, hein? Pais Preparados, semana especial que veio justamente deste guia que está aqui na minha mão. Pais Preparados, Filhos de Caráter. E a cada dia nós estamos trabalhando temas dessa revista aqui, desse guia. Hoje, Pais Preparados, Filhos Preparados. Cris, eu adorei demais. A Eneida está arrebentando, tem várias dúvidas aqui. E a extensão desse programa pode ir para sua casa de forma gratuita. Verdade. Esse guia aqui foi preparado, escrito pela Darleide, que é a nossa apresentadora aqui, trabalha, né, nessa área também de família há muito tempo e pegou todos esses temas que nós estamos trabalhando aqui e muitos outros, porque vai ser só uma semana e a revista é muito maior, não é verdade? Quer aprender? Ah, Cris, mas ela diagramou, aqui está preparado, imprimiram, vai ter que ir pelo correio e o valor? Não, já foi pago. Você vai ligar agora e vai pedir de graça. Faça um desafio para você. 0 operadora 12 21 27 3121. O telefone está aqui embaixo. Pode demorar um pouquinho, tá? Mas olha, liga. Daí ocupado, espera, porque vale a pena. Você preenche seu nome, telefone, seu endereço com CEP, a gente guarda todos os seus dados aqui e pronto, vai para essa casa. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou, se preferir, você pode pedir através do WhatsApp, que é o 12 98244 4449. 12 é o DDD 98244 4449. Fala assim, quero a revista aquela dos Pais Preparados. Você vai receber um link, clicou no link, você mesmo faz o seu cadastro. Lembrando que esse guia, Pais Preparados, Filhos de Caráter, é
totalmente de graça. Vamos fazer o seguinte, já tem outra dinâmica, já tem o quadro da Cacau aqui, trazendo aí para você que lida com esses pais, você que está do outro lado, como é que eu vou lidar? Meus pais aqui está complicado. Qual é o meu atributo em poder enxergar amor, poder disciplinar pai? Meu Deus, que complicação. Vamos fazer o seguinte, peça o seu guia, um breve intervalo, a gente volta com respostas na nossa semana especial Pais Preparados. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família. Gratos por ter um cantinho aí no seu sofá, na sua cozinha. Como é que tá, dona Maria? Conta pra gente. O seu José também tá aí. E todos os nomes, né? Eu tento brincar com você para chegar aí na sua casa. Um abraço para você que nos vê em outro fuso horário. Semana especial, pais protetores, né? Esses pais que protegem, esses pais... Cris, mas agora eu tenho outro tipo de proteção, porque eu estou preparado, a semana está me preparando. Agora você está entendendo. Mas e para você que tem um pai que liga para você a cada 2 horas? Filho, você está bem? Tal. Mas Cris, ele me ama. Como é que vai lidar com isso? E outra, às vezes você não consegue criar limites. Ele entra na questão da sua intimidade, entra no seu relacionamento. E aí? Vamos fazer o seguinte? Tem uma vinhetinha para rodar muito especial, porque ela já está conosco. É o quadro da Cacau. Pode rodar? Cláudia Luz, pra gente eterna Cacau aqui, né? Tem esses conselhos especiais. A Cacau já tá fazendo falta aqui, hein, Cacau? Fazia tempinho que você não vem, né? Pois é, eu estava sentindo falta. E acostuma, né? Então, quanto mais a gente vem, melhor. Quanto tempo já, Cacau? Eu acredito que uns 15 dias. Não faz muito, não. Então não estava aqui, então. Não estava aqui. Foi com então a Ana. Foi com a Ana e então, o Lucas. O Lucas e a Ana. Então a gente não cruzou nas agendas. Exatamente. Aí a Cláudia fazia tempinho, ela não estava querendo falar, mas era o Cris que tinha faltado, tá tudo bem. Agora, Cláudia, antes de entrar aqui, Cacau, você se acha super protetora? Já teve alguma fase que você... Porque você tem um filhão lá, né? Sim. Em algum momento, acho que todos os pais já tiveram um momento assim, eu passei do limite, hoje eu... Você colocou nessa, mesmo sendo uma especialista, já se viu na vez de ser muito protetora? Já. Porque a gente não nasce sabendo. Então, pais preparados, filhos preparados, a gente precisa estudar. Autoconhecimento, já. Essa fase, principalmente quando são pequenos, menores, né? 4, 5 anos, você tem medo. Aquilo que a Suzane me colocou, eu penso igual. Vai sofrer na escola, vai sofrer com os amiguinhos, como é que vai ser? Mas nós não podemos pular fases e nem etapas, de forma alguma. E essa é a dica de hoje. Por quê? Porque a gente tem que pensar a longo prazo. O que a gente semeia ali na primeira infância vai refletir na vida adulta. Então, nós pais precisamos de limites, sim, porque um pai superprotetor, ele vive sobrecarregado. Dói, às vezes é inconsciente. Mas superproteger, viver a vida do filho, não é fácil nem para o pai e nem para o filho. O filho sofre, mas o pai também. Porque o pai, no fundo, ele gostaria de ver essa autonomia, ver o filho conquistando suas coisas, amadurecendo, mas ele invade totalmente a vida. Eita, a Cacau desenhou para você aí. E outra, ela como especialista mostrou que cada pai... Uma hora ou outra você vai passar nesse terreno, você não pode ficar, estacionar. Mas a primeira dica, o primeiro conselho dela está na tela, hein? Ela já criou um pano de fundo. Vamos lá, Cacau. O que você trouxe para a gente? Então, está chegando na tela. Atenção, atenção. Está chegando uma tela aí, produção. Está vindo. Está super protegido. O pai não quer liberar essa tela. Atenção, está vindo. Papai, libera para a gente. Está vindo aqui, ó, dando voz às suas frustrações. Como é que a gente dá voz às frustrações, Cacau? Colocando limite, uma boa conversa, sendo sincero e tendo tato, porque às vezes também franqueza demais, para o pai no caso, né? Para os pais, olha, tem que conversar, falar, porque o pai ele vai se frustrar, mas os filhos também. Os filhos, eles precisam se frustrar, mas também como colocar esse limite quando o pai e a mãe invadem demais. E eu penso, né, Cacau, porque assim, ó, nessa questão de dando voz às frustrações e poder embalar isso numa conversa, o filho se sente meio intimidado, né? Porque eu chego assim, pai, eu quero te dizer um negócio. Eu não gosto quando você faz isso assim. Poxa, pai, você não deixa eu ir lá.
né? E às vezes o filho quer comparar, aí o pai fica mordido. Acho que comparação não é o caminho, mas o filho vai ter que formular algo para colocar na mesa e dizer, pai, eu sei que o senhor me ama, eu sei que você me ama, mãe, mas eu não consigo respirar. E aí o filho não quer ser indelicado, Cacau, mas ele vai ter que formular isso. E como ele foi criado nessa superproteção e vê que o pai tem amor, como é que ele embala essa verdade para ele honrar pai e mãe e ao mesmo tempo dizer que ele não está cumprindo o papel de proteção, porque está demais. Está demais, está invadindo, está sufocando o filho. E isso vai para a vida adulta, depois dentro do casamento, os pais querem dominar de uma certa forma, porque o pai liga todo dia, quer resolver todos os problemas dos filhos. Como é que faz? Como que se sente uma esposa, né, casada com um filho, por exemplo, e a mãe é super protetora, ela liga todo dia, ela quer saber aonde gastou, o que ele está fazendo, por que agiu assim, por que está criando os filhos. Então, os filhos precisam colocar limite, sim, com amor. Os pais nem sempre têm essa noção, às vezes é excesso mesmo, né, para super proteger, para cuidar. Mas isso tem um agravante. Quando você super protege, você está querendo dizer para o seu filho, você é um incompetente, você não dá conta. Sem mim, você não é nada. Tá vendo como a gente passa algumas coisas assim, sem ter, o pai talvez e a mãe não tenham essa clareza, eles não têm. Não mas consegue, é isso que não vocês... verbalizam, mas todos os atos com que eles estão lidando as coisas estão colocando até de maneira inconsciente no filho, tipo assim, cara, você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. E como a Eneida falou, essa questão criar esse cenário de dependência, o pai gosta de se sentir que está no domínio, porque aí ele faz do jeito dele, que é ali que vai funcionar, e o filho acaba aceitando, e aí ele acaba ficando, né, castrado para as outras coisas, né? Vamos agora mais um conselho da Cacau aqui, que eu acho que ela já falou bastante sobre esse conceito. Vamos lá, então, na tela, que é... Vamos lá, está chegando no Conselhos da Cacau aqui, mais uma tela, calma, criando limites saudáveis. E como é que esse limite saudável, né? Porque você pega um pai que tem o controle de tudo, ele tem a vida do filho na mão, não deixa o filho viver, né? Ele é aquela marionete, né? Com as cordinhas ali, que ele quer que o filho só faça cada ação. Mas como é que eu coloco essa questão saudável, Cacau? Sabendo que você educou e criou, não pulou fases, né? Você foi dando espaço para esse amadurecimento, para essa autonomia, e vai chegar um tempo que você tem que deixar a criança, o adolescente, depois adulto, andar com as suas próprias pernas. Ele vai errar e ele vai acertar. Isso é normal, vai acontecer. Então, se posicionando, tanto o filho como o pai. Eu tenho um filho de 13 anos, às vezes ele coloca, mãe, você está exagerando. Me magoa? De forma alguma. Já te acendeu uma luzinha. Acende, ele já faz isso. Eu falo, então, vamos conversar. Eu paro para pensar, né? Às vezes, senta e observa, senta e aprende. Uma coisa que a gente não para, às vezes, né? Para sentar, para ouvir o filho e a gente também fazer uma reflexão. Porque a gente está falando muito dessa superproteção, pais que têm que ter o domínio e querem ter um domínio. Mas existe um sofrimento, sim. Existe um cansaço, porque quem não quer ver pais saudáveis também querem ver seus filhos saudáveis, não é? E aí você não cria um ambiente para isso e faz de forma inconsciente, está criando um baita problema para ambos para médio, né? E longo prazo depois, onde o buraco vai ser mais embaixo nas próximas fases. Exatamente. Né? Tem filhos que não conseguem se posicionar e sofrem também, porque acham que estão desrespeitando. Então, tem que ter um jeitinho, com empatia, se posicionar e impor limite também. Vamos fazer o seguinte, mais um conselho da Cacau agora, porque esse pai está com o coração na mão vendo a gente, está agora tá com essa canseira, né? E é justamente isso, reduzindo a ansiedade dos pais. Porque aí eu pergunto assim, né? O que custa, às vezes, uma ligação para tranquilizar esse coração que está morrendo do outro lado lá, né? Claro que esse pai tem que se terapeutizar e tal, mas um exemplo, tudo que esse pai quer é sentir que esse filho é responsável. Então, esse filho tem que fazer o quê, Cacau, para tranquilizar esse pai? O que esse filho tem que fazer, tipo assim? Tentar mostrar que... Está conseguindo. É isso aí.
estou conseguindo, estou dando conta, eu posso. Olha, vocês me ensinaram muito bem. Eu estou dando conta do recado, eu sou responsável, eu tenho autonomia, é importante para mim, mas eu agradeço muito tudo que vocês fizeram. Agora é comigo. Precisa, né? E parece que não vai ser na primeira vez que esse filho vai conseguir. Ele vai ter que se ver o pai, ó, tá aqui validando, né, essas questões, dizendo, pai, tá tudo tranquilo e tal. E isso não quer dizer também que eu estou desonrando meu pai, é porque o pai está mergulhado em sentimentos. E muitas vezes os pais também não querem ir para a terapia, mas você precisa seguir a vida, validando esse amor, mas dizendo, pai, então, né, ó, até aqui é o limite. Agora, quando você coloca um limite para um pai que sempre teve te abraçando, ele fica assim, ó, não dorme e fica lá e fica mal, mas o que custa uma ligação? Exatamente. Você pode ligar, apoiar esse pai, né? Demonstrar essa afeição e esse sentimento, olha, eu te compreendo, eu entendo, mas impor limite. Então, pais ansiosos realmente se protegem mais, porque a ansiedade é o excesso do futuro. Então, ele pensa, né, a doutora até colocou isso, sempre à frente e nas tragédias também. E a gente já vive num mundo conturbado, complicado, mas a gente tem que colocar às vezes na mão de Deus também, orar, né? Deixa as coisas acalmarem, entregue nas mãos de Deus também, que isso também é importante, para que o seu filho também se sinta seguro. Porque quando um filho percebe que o pai está apoiando, confia nele, sabe que ele é um filho responsável, ele também vai se tranquilizar. Então, olha, faça essa parte, meu queridão, né? Esse pai já está com o coração na mão, então, ó, seja responsável, dá aquela respirada, vai dar tudo certo, né? E outra, tá esse pai para a realidade, porque às vezes ele está lá naquele filme de Hollywood, que um helicóptero vai cair na tua cabeça, pai, calma um pouquinho, ó. Olha aqui, ó, tô andando, ontem foi assim, assim, assado, e bora seguir sua vida, dá um beijo neles, fica tranquilo, ele vai estar meio tremendo, mas vai dar tudo certo. Cacau, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que Que agradeço. bom que você veio há 15 dias atrás, eu não estava aqui, mas você já voltou, né? O quadro aí dos conselhos da Cacau voltou nativo, estamos sempre aqui prontos. Obrigado por tirar um tempinho na sua agenda e vir visitar o Entre Família. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, o programa está maravilhoso, tenho acompanhado esse assunto espetacular. Então, pais precisam aprender, a gente sempre aprende, a todo momento a gente aprende, e isso que é importante, a gente buscar conhecimento e melhorar. Muito bem, tá aí, ó. Vamos buscar conhecimento, vamos melhorar, né? A gente se prepara para tanta coisa, para o Enem, se prepara para a faculdade, então, para ser pai a gente não quer se preparar. E aqui nesse cantinho aqui, ó, você está vendo a rede social da Cacau. Dá um pulinho lá, segue, você faz conteúdos especiais, coloca aqui, ó, dá um pulinho, adiciona, coloca nos favoritos e em breve a Cacau volta aqui para o nosso Entre Família. Vamos fazer o seguinte, meus queridos, a gente vai para o intervalo agora, Aninha. Vamos lá sentar e conversar? Então vou despedir da Cacau já aqui. Cacau. Prazer. Prazer, volte Até o sempre, tá? próximo. Hoje você não viu, mas ela tá combinando com os sapatos. Eu acho que o presente do pastor Adriano. Tá aí, ó. Quer ver, ó? A câmera pode pegar aqui, ó. Eu comprei. Ela não pegou esses detalhes aí, ó. Eu Tá comprei aí, ó. já para o aniversário e Dia das Mães. Dia das Mães tá aí, ó. Já escolhi, ó. Amor, ó. Tá aí, ó. Ele vai Adriano chegar, Luz, só vai ter a fatura. Ó, Adriano. Conselhos da Cacau, né? Para quem não sabe, ela é casada com o nosso pastor Adriano aqui, tá? E é o seguinte, ó. Vá comprar e depois Adriano Luz vai achar a luz para pagar. Tá aí, né? Vai dar tudo certo. A Cacau fez jus ao quadro dela. Conselhos da Cacau. Compre e depois chega a fatura pro marido. Exatamente. Então, Silvia, depois você pode dizer conselhos da Cacau que eu ouvi no programa. Tranquilo, tranquilo. A gente já tem até um ensainho lá, né, Silvia? E sabe que as contas são dos dois. Não podemos vender o conselhos do Cris. Sem terrorismo, sem terrorismo. Vou dizer uma coisa, vai faltar pro arroz. Ai, Comprou nossa, 2 pares de sapato, falta pro arroz. Exagero. Aí depois faz o quê? Chazinho de sapato vai tomar. Ai. Tamo junto. Cristiano, vamos lá. Olha só, vamos voltar aqui para esse bate-papo gostoso. Eu tinha comentado naquela hora da dinâmica, né, sobre a gente falar dessa questão da negligência, né, Cris? Eu imagino que para quem é superprotetor, talvez não tenha essa consciência sobre superproteção. Imagino que o pai e a mãe negligente também não devem ter essa consciência, né, Neida? Diretora, eu sei que tem uma participação aí. A gente pode falar sobre esse assunto e depois ir para a participação. A participação tem a ver com... Então tá, vamos falar de negligência e depois a gente já tem uma participação engatada ali. O que seriam pais negligentes, né? O que é essa negligência?
O conceito de negligência, ele já aparece muitas vezes quando as pessoas falam assim, a criança não está alimentada, não está cuidada, não tomou banho, todo mundo já pensa nisso. Mas existe a negligência afetiva, que ela tem um impacto muito grande. O que é a negligência afetiva? Os pais também, na intenção de que o filho cresça, seja responsável, permite e cobra da criança algumas atividades que ela ainda não tem condições de fazer sozinha e quer que ela faça. Então, a criança entrou na escola e os pais já querem que a criança faça todas as atividades sozinha. A criança não vai fazer todas as atividades sozinha, porque ela precisa aprender a fazer. Isso é uma negligência quando fala assim, se vira. Tanto quanto o pai que faz pela criança, quanto aquele pai que diz assim, você tem que fazer sozinho, eles estão causando um peso muito grande. A negligência afetiva, ela também acontece quando a criança não é elogiada, ela é só criticada. Então, a criança deixou o copo cair e quebrar. O copo quebrou, não é porque a criança é incompetente. Já quebrou. Então, o que os pais podem fazer? Vamos juntos recolher. Então, é o suporte afetivo, que é aquilo que a gente deu o exemplo. A criança vai atravessar ali para pegar o picolé, mas ela sabe que tem o pai e a mãe por perto. Tem muitos pais que dão responsabilidades aos filhos. Os filhos precisam de responsabilidades, mas eles precisam saber que os pais estão ali para amparar, não só para cobrar. E os pais cobram, então isso é uma negligência afetiva, o excesso de cobrança. Eu tenho condições de fazer sozinha? Sim, mas é muito melhor quando eu sei que se eu errar, meus pais não vão criticar, eles vão vir junto comigo me ajudar a consertar. Essa sensação começa desde a criança muito pequenininha. E Eneida, isso ocorre às vezes na família quando a descrição da função, do job description, a gente fala no trabalho, não está feita. Por exemplo, não há um mal em uma irmã mais velha ajudar com um irmão menor. Mas em alguns lares, por não estar bem desenhado, parece que o irmão é responsabilidade da irmã. E às vezes você vê quadros familiares onde isso não está resolvido, de que os filhos não entendem o que é ser irmão e não entendem o que é ser pai. E aí, por não entenderem o papel familiar, existe uma distorção. Sabe aquela família que ela é disfuncional ao quadrado? Porque parece que, no início, eles não têm a experiência do que é ser pai, do que é ser filho, do que é irmão, por um simples detalhe de colocar uma responsabilidade de pai num filho. Eu acho que coloquei só um exemplo, mais ou menos, do que você estava falando aqui. Isso é super legal, porque, assim, hoje em dia ainda acontece. Aquele que recebe a responsabilidade, ele se sente até bem, né? Eu estou responsável pelos meus irmãos menores, cuja diferença de idade é mínima. Só que o que acontece? Essa responsabilidade não é verdadeira. Por quê? Porque alguém que tem uma diferença de idade de 3, 4 anos não tem condições de estar cuidando daquele outro. Não é uma referência lógica e emocional. Então, acontece ainda muito hoje quando eu vou perguntar para o seu irmão se é verdade. Mas a minha palavra não basta. Então, quando vem essa construção? Então, existem hoje realmente muitas famílias com filhos pequenininhos, casais novos, que são extremamente disfuncionais porque eles não tiveram essas referências. E há famílias que têm o papel do pai, o papel da mãe, tudo definido, mas cobram desse filho esse comportamento e ainda dizem para aquele outro que você tem que obedecer sim ao seu irmão. Isso é negligência afetiva. Quando os pais esquecem que eles foram também crianças e adolescentes e não conseguem, em hipótese alguma, eles garantem que eles não viveram isso. Não da mesma forma, mas viveram. Viveram, porque todos passaram por todas as fases. Não é tão bom a gente falar assim sobre esse assunto, né? Essa negligência afetiva, porque como você falou, essa negligência mais óbvia, até o Conselho Tutelar, né, toma conta disso e ampara as crianças. Mas essas que ficam nas entrelinhas, que talvez não seja tão visível assim, é bom a gente refletir sobre isso, porque às vezes na intenção de querer que o filho seja honesto, correto e sei lá, outras habilidades mais, a gente pode ser muito rígido, né, duro,
E esquecer que o amor também ensina, né? Não é só a rigidez. Vamos a uma interação aqui, Eneida, que está vindo de casa. Ana, que está dizendo o seguinte. Boa tarde. Minha mãe sempre foi super protetora comigo. Agora já tenho quase 16 anos, já está na hora de pensar em um futuro para a minha vida, ou seja, estudar para ir para uma boa universidade. Mas minha mãe não suporta a ideia de me mandar para longe. Então, uma adolescente. Pois é, a mãe da Ana está precisando de ajuda, mais do que a Ana, porque a Ana já percebeu que ela vai precisar fazer faculdade, mas os pais que não conseguem imaginar os filhos longe, eles querem que os filhos sintam essa dependência, sendo que os filhos não são para os pais. Essa idade, então, essa idade de 16 anos não é questionável? Ir ou não ir para longe? Não, ela está dizendo da faculdade. Aos 16 ela ainda não vai para a faculdade, a não ser que ela tenha começado muito cedo. É verdade. Ela já está vendo o que ela vai viver daqui a pouco. Porque mesmo que ela tenha começado muito cedo, ela ainda vai para a faculdade. É verdade. E é uma vantagem da Ana, porque a referência de vida e normalidade é o teu lar. Para ela enxergar disfuncionalidade ali, a Ana já está em uma vantagem. Sim. Talvez ela tenha talvez ela esteja se comparando com as amiguinhas, conseguiu ver amor na mãe. Ela está se perguntando, e aí? Será que a dúvida da Ana também não é de um amparo dessa mãe? Porque, pelo jeito, eu acho que ela está se preparando para voar. Talvez não tenha todas as skills porque a mãe não a preparou. Mas ela já está em vantagem. A Ana, nas entrelinhas, não está dizendo, como é que eu vou deixar? Está desesperada aqui em casa. Mas você sabe o que é uma coisa interessante? Talvez nem a Ana nem a mãe também estejam vendo que a mãe preparou sim, mesmo sendo super protetora. Porque aqui a gente não está criticando quem super protege, a gente está tentando ajudar para que dê um desenvolvimento saudável aos filhos. Então, veja bem, ela chegou numa percepção de que ela vai fazer faculdade. Tem muitos adolescentes que aos 16 anos não percebem isso ainda. Ou seja, de alguma forma, essa superproteção ajuda a Ana a enxergar. E ela enxerga que ela vai precisar. Agora, é muito importante que os pais jamais atribuam aos filhos a responsabilidade da felicidade deles. Meu filho, vocês conhecem, ele teve aqui há 1 ano quase, ele não é responsável pela minha felicidade. Talvez escolhas dele possam me deixar feliz, orgulhosa, mas a minha felicidade é uma responsabilidade minha. Os pais, quando dizem eu não vou deixar você ir, porque eu não aguento viver sem você, está colocando uma responsabilidade muito grande. Agora, pais também têm um outro lado. Realmente, aos 16 anos, talvez a mãe perceba que ainda não está na hora dela sair. Então, a mãe percebendo isso, a mãe vai ter um certo cuidado. Mas se a mãe já está dizendo é diferente. Eu tive um pai super protetor, mas não exagerado. Tinha o cuidado, mas aos 16 não estava na hora de eu sair ainda não. Eu tive que esperar mais um pouco. Então... E é uma individualidade, né? Porque algumas pessoas pode ser que 16 mais maduras, talvez outras ainda estejam muito longe. Agora, uma coisa que está madurinha, caindo do pé, é o nosso intervalo, que dona Ana Isabel já pediu para eu chamar, então eu sou obrigada a chamar, gente. Aqui é assim, ó, chefe mandou, obedeço, pois. Mas na volta tem mais interação chegando por aqui, não saia, porque ainda tem o grande finale desse programa. Quer saber? Só conto no próximo bloco. Aceita um chazinho? Matheus veio correndo colocar um chá para mim, esse menino é puro ouro. Agora, o que é ouro mesmo, eu tenho aqui em minhas mãos essa edição da revista Esperança. Pais preparados, filhos de caráter. Essa semana nós estamos abordando temas que estão relacionados com essa revista, tá? Então, tudo que você está vendo aqui no Entre Família, tem aqui também neste material, que está novinho, só esperando o quê? Uma ligaçãozinha, ou quem sabe uma mensagem do WhatsApp, chegando aqui na Novo Tempo, agora, com o seu nome, com o seu endereço, para que você tenha essa revista na sua casa. É isso mesmo, totalmente de graça, aqui direto do Entre Família para a sua família, ó, de família para família.
Esse é um presente do Anjos da Esperança, então não tem custo para você que é telespectador, é sempre bom lembrar isso, né? E não tem pegadinha não, tá? Realmente é de graça, não tem a cobrança nem pelo valor do envio, né? Pelos correios. Para você ter essa revista na sua casa, basta ligar agora, DDD 12 21 27 31 21, ou se preferir o WhatsApp, o DDD é o mesmo, e o telefone é esse aqui, ó, 98244 4449. Falei muitos números, né, gente? Mas não tem problema não, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ó, embaixo dessa tarja aqui, Pais Preparados, Filhos de Caráter, lá embaixo tá ali, ó. E inclusive tem um site, se você preferir, né? Pelo site também tem como. novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Se você tá me ouvindo aí, tá aí no seu trabalho, com o computador bem na sua frente, já coloca aí no site, já pede a sua revista também. Além desses temas que a gente está abordando aqui essa semana, obediência, né? Hoje a gente está vendo pais preparados, filhos preparados também. Nós falamos sobre abuso sexual ontem, né? Filhos protegidos. Você vai lidar com outros assuntos, né? Que você provavelmente enfrenta na sua casa aí. Filhos rebeldes, e aí? Tem como resolver essa situação? E castigo, faz bem? Aquela famosa, né, pergunta. E aí, bater? Educa? Sim? Não? Tem outras alternativas? Sim? Não? Tá tudo aqui nesse material que foi feito para você, papai e mamãe. E eu faço um apelo para os vovôs e para as vovós também, tá? Principalmente se você ajuda aí na educação do seu netinho, é um material para você ter aí na sua casa também, tá bom? Quem sabe tirar a velha bagagem, né, da educação que você teve, trazer coisas novas, agregar novos valores aí, tá? Tá para você aqui, o telefone tá aqui embaixo, já falei para você, né? Vou repetir, se você quiser ligar 21 27 31 21, pode ligar agora que a nossa equipe está esperando a sua ligação. Combinado? Então, beleza. Vou pegar meu chá aqui, viu, Matheus? E vou-me. Muito obrigada, Matheus. E já tem interação chegando, porque a Ana disse que o tempo está corrido, já tem que colocar na telinha. Então manda lá, Ana. Manda. Coloca. Bora na tela. Thaís Gonçalves chegando aqui na nossa tarde. Ela fala o seguinte: boa tarde, sou mãe da Tabata, de 4 anos. E antes de tudo, quero dizer que o programa de vocês é uma bênção nos lares Amém. mundo afora. Valeu, Thaís. Minha mãe, Ilmaete, que indicou. Oi, Maete, tá fazendo propaganda da gente, mulher? Bom demais. Thaís, venha e convide mais gente. Mandem um beijo para ela, que ela acompanha vocês diariamente. E ela continua falando aqui, hein? Vamos lá, tem mais coisas nesse papo. E ela, Thaís, fala: quanto à proteção dos filhos, no meu caso, trabalho como plantonista 24 horas. E a maior forma que eu encontrei para proteger a minha filha, que ela disse que tem de 4 anos, foi ensinando a se defender, a falar seus incômodos, cuidar do corpo e fortalecendo nossa comunicação. E aí, Eneida? Ela está com 4 aninhos ali com a menina e colocou, acho que 4 pilares legais, fortalecendo comunicação, ensinando a filha a se proteger. Dá para fazer tudo isso com 4 anos? É claro que dá, né? É o começo, sim, é o momento que a gente começa a fazer tudo isso, porque aos 4 anos as crianças elas levam as regras ao pé da letra. Então aquilo que os pais colocam como regras, eles vão cobrar que seja seguido. Então se a mãe sugere, você vai me falar, já desde pequenininha a criança vai falar também, não é superproteção. É uma forma que os pais têm de estarem acompanhando o desenvolvimento dos filhos, para evitar a negligência, né? Porque tem um detalhe, muitos pais que trabalham assim, têm esses plantões, eles se sentem muito culpados. Não é o caso dela, porque ela foi ali bem tranquila, né? Mas muitos se sentem culpados e aí se tornam permissivos. Sempre que os pais estão ausentes, eles acham que eles precisam permitir tudo. E essa compensação se torna algo equivocado, que vira uma superproteção. Mas ela está no caminho certo, sim. Muito certo. Muito bom. Olha, tá vindo uma diretamente da Inglaterra, England, é assim que fala? Graziele, e aí, Grazi? Grazi, não esquece de nós, hein? Com o crescimento das plataformas de mídia social, jogos online e aplicativos de mensagens instantâneas, as crianças podem conversar com qualquer pessoa do mundo. Então, instalei um app de controle, vejo e bloqueio tudo que não é para a sua idade. Estou errada? Ela não está errada, mas é preciso que os filhos saibam que existe isso. Ah, tá. Acho que a criança tem 9 anos, né? Então, mas mesmo nessa idade é importante saber para que tenha a confiança nos pais,
Isso é importante, sim. Ah, que a gente não está fazendo uma coisa por trás, pelas Exato, que eu não estou costas. fazendo uma coisa por trás, que eu não estou te super protegendo sem você saber. Não, eu estou cuidando, porque de fato, nessa idade, ainda o tempo de tela tem que ser mínimo. É mínimo, ainda não existe essa possibilidade, já vai ficar horas, não, porque é maléfico mesmo. Agora, é importante sim dizer para os pais, isso talvez alguém nem vá perguntar, né? Há momentos em que a proteção é necessária e ela não é uma super proteção quando você está acompanhando o que o seu filho faz nas redes sociais. Isso é importantíssimo. Você está acompanhando com regras claras. Por que que a gente tem um aplicativo de controle? Explicar, porque existem pessoas que se fazem sim de crianças como você e começam a conversar com você e depois vêm e plantam um grande medo na sua cabeça. Isso não é intimidar. Então, ela está fazendo algo que é para o cuidado, mas ela deve dizer para os filhos que ela faz isso. Jogar limpo, Gostei. né? Jogar Sim, limpo desde jogar cedo limpo. e o porquê que tem esse app. Vamos na tela, mais uma participação na nossa tarde. Semana aí, né, de pais preparados, filhos de caráter e hoje, filhos protegidos. Na tela está chegando a participação, atenção, atenção. De forma anônima não tem problema e a mensagem diz o seguinte: quando é a melhor idade para dormir na casa do coleguinha? Me sinto insegura e muitas vezes julgada por ainda não deixar. Help me, ajude-me. Olha, in English. Tem algumas questões, né? Que, por exemplo, a criança, só para ter, assim, é uma prática em muitos lugares deixar dormir na casa dos coleguinhas. Mas a criança, ela precisa ter uma idade para ela ser autônoma também. Em que ponto? Ela saber se virar sozinha, ela saber ir ao banheiro, ela saber se defender, ela saber ficar sem os pais. Muitos pais preferem, porque não é uma questão de certo ou errado, é uma questão às vezes de que os pais preferem deixar para que isso aconteça caso tenha uma necessidade. Isso. Muitos pais preferem assim, por quê? Porque se eu vou permitindo, todo oba-oba está na casa do amigo, e numa hora que eu precisar de fato, aquilo ali pode não ser conveniente, porque ele já está tanto lá. Então, existe essa questão. Os pais sabem, eles sabem a educação que eles estão dando, qual é a educação que a outra família está dando também, porque esse é um outro ponto que eu acho que até de um outro tema, não é nem de superproteção, mas tem que ter uma compatibilidade naquela outra casa que vai por hábitos alimentares, hábitos de sono. Então, não é nenhuma questão fechada da idade, mas é uma questão realmente dessa realidade de uma família e da outra família também. De avaliar. Eneida, o que essa mãe colocou aí é uma coisa que acontece sempre. Às vezes a gente sente pressão externa por talvez andar um pouco diferente do que a maioria, né? Não sei se você tem um conselho muito legal para dar pra gente nesse sentido, tipo assim, de repente, mas meus amiguinhos todos, ou outra mãe chegar e falar pra você, cara, mas todo mundo deixa, né? Às vezes assim, da gente ser os diferentões em alguns aspectos e a criança também cobrar da gente. Então, a criança vai cobrar da gente, pai e mãe, se a gente não é coerente na nossa fala. Se a gente é coerente, a criança não vai cobrar porque ela confia em você, porque ela sabe que o que você está fazendo já está na prática do dia a dia. E o adulto que se sente pressionado pelo meio é o adulto inseguro e ansioso. Porque, veja bem, você gosta de pink, rosa, e eu não gosto, e tudo bem. Você A não educação... gosta, Neida, que pena. Tô brincando. Não, pink sim. A educação dos filhos, ela é algo... Por isso que teve um momento que eu falei, nós não estamos aqui condenando de jeito nenhum. Nós estamos tentando ajudar os pais a entender que a escolha que eles fazem para educar deve ser uma escolha que vai colaborar com o desenvolvimento dos filhos. Boa. E não para sufocar os filhos. E os pais precisam estar seguros das decisões que eles tomam. Melhor coisa, segura. Precisa estar seguro. Então, eu estive segura em muitos pontos que todas as outras crianças estavam fazendo e o filho lá em casa não estava. Porque foi algo que nós estávamos seguros. Aí sim tem o conselho, que você falou que é conselho. Não é conselho, é alerta. Pai e mãe, se ambos moram na mesma casa ou não moram na mesma casa, precisam falar a mesma linguagem. Precisam falar a mesma linguagem. Que é nós permitimos ou nós não permitimos e o porquê.
na mesma linguagem. Então, essa segurança não é um meio, deixa seu filhinho ir, todas as crianças fazem. Não. Você sabe por que você escolheu educar seu filho dessa forma. Não é por modismo. Está de comum acordo, né? E olha só, de comum acordo a gente também está aqui no nosso horário, né, Cris? Que infelizmente o programa acabou. E a gente quer agradecer mais uma vez, viu, Eneida, pela sua participação, pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente. Obrigada. Grande prazer estar aqui mais uma vez. E espero que os pais em casa se sintam acolhidos e não criticados. Muito bem. Olha, se você quiser mais conteúdo, essa mulher tem um Instagram maravilhoso. Tá passando aqui, ó. Segue lá, manda pergunta no direct, incomoda a Eneida, que ela gosta de ser incomodada nas suas redes sociais, né? E é muito legal seguir a Eneida, porque ela sempre traz uns reels, uns conteúdos assim legais, divertidos. @doutora, de doutora, .Eneida Torres. E amanhã, tarará, a autora da revista vai estar aqui com a gente. Darleide Alves vai estar com a gente, porque é Pais Preparados, Filhos de Caráter. Às 2h30 da tarde a gente espera você. E você segue agora. O que tem depois agora, Suza? Vida e saúde pra você. Beijo, Tchau. até amanhã.